é ser um gênio? Seria uma pessoa muito inteligente? Só isso? Pois vamos falar de uma das figuras mais geniais da história, que é Leonardo da Vinci. Segundo Engels, pensador que já passou pelo Hoje na Luta, Leonardo da Vinci não era apenas um grande pintor, mas também um grande matemático, mecânico e engenheiro que influenciou importantes descobertas da física. Como não dá para contar tudo o que ele fez aqui nesse áudio, vamos só falar de alguns exemplos. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, em Anciano, na Itália. Naquela época, a Europa passava pelo Renascimento, depois de muitos séculos de feudalismo, quando a sociedade era dominada pela Igreja Católica e pelos grandes senhores de terras. Os países começavam a se fortalecer, assim como as realezas e as burguesias, e as artes e as ciências ganharam um novo papel social. Nesse contexto, o Leonardo da Vinci, pintor, causou uma verdadeira revolução na arte. Pense na Mona Lisa, um dos quadros mais famosos da história, pintado por ele. Seu enquadramento é muito moderno, parece até um post de Instagram. Com efeitos de ótica, temos a impressão de sermos constantemente observados pela mulher retratada. Seu sorriso enigmático gerou muitas teorias, mas nunca foi explicado. E o fundo é um quadro à parte, utilizando a técnica do esfumato para criar uma perspectiva que se funde de maneira suave. Parte da genialidade artística de Da Vinci se dá pelo fato dele ser um observador compulsivo da natureza. Essa combinação de arte e ciência pode parecer estranha hoje, com a divisão radical do trabalho, mas no mundo da Renascença isso era bastante comum. Leonardo não tinha educação formal. Ele sabia apenas um pouco de latim, que era o básico para o mundo pensante da época. Apesar disso, desenhou projetos que tinham semelhança com o helicóptero, o submarino, o tanque de guerra, o paraquedas, a roupa de mergulho, entre muitas outras invenções que foram inventadas bem depois. Ele também tinha pilhas de anotações com pensamentos ligados à ética, como repreende o amigo em segredo e louva-o em público. O homem tem um vasto discurso, do qual a maior parte é vão e falso. O dos animais é restrito, mas útil e verdadeiro. Melhor é a pouca certeza que a grande mentira. Quem pouco pensa, muito erra. Da Vinci também pintou algumas cenas de personagens bíblicos, sendo a obra mais famosa A Última Ceia de Cristo. Mesmo assim, em uma época em que a religião dominava o poder, pessoas pensantes, inquietas e talentosas como ele incomodavam. Talvez por isso ele tenha sido acusado 2 vezes por ter praticado atos homossexuais. Na época, um ato que podia ser punido com a morte na fogueira. Aliás, pensadores da época de Leonardo tiveram sérios problemas com os poderosos. Giordano Bruno foi consumido pelas chamas da Inquisição e a igreja calou a boca de Galileu Galilei, que também já apareceu no Hoje da Luta. A saída de Da Vinci foi se exilar na França. Como filho de mãe solo de origem humilde, ele demorou a ser acolhido pela alta sociedade. Mas seu conhecimento era um bem valorizado por nobres e burgueses da época, que queriam se ilustrar, e ele passou seus últimos anos na corte francesa. Apesar de uma vida tão intensa e de um talento nato, Leonardo da Vinci não deixou tantas obras, sendo conhecido por atrasar encomendas e deixar muitos projetos inacabados. Para ele, a natureza era a perfeição, e nada do que criasse era comparável. Ele disse: ofendi a Deus e à humanidade porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria ter. Para terminar, já doente, Da Vinci deixou por escrito exigências para o seu funeral. Entre elas, que houvesse 70 mendigos carregando velas seguindo seu caixão, aos quais se pagaria por isso. Ele faleceu aos 67 anos. Seu desejo foi atendido, e até hoje não se sabe o porquê do pedido. Talvez ele quisesse ironizar os nobres que o acolheram, mas que tentaram controlar seu trabalho. Vamos encerrar com uma frase que pode ser de Da Vinci. Amo aqueles que podem sorrir dos apuros, que podem ganhar forças do sofrimento e crescer corajosamente através da reflexão. O negócio das mentes pequenas é encolher, mas os que têm coração firme e cuja consciência aprova sua conduta perseveram em seus princípios até a morte. MTST, a luta para valer. E Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar 2?
Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois.